Bem, pessoal, dor na região da tireoide não é uma queixa comum, mas é algo que pode levantar dúvidas. Como é que eu vou fazer essa investigação? Quais são as possíveis causas? Isso pode chegar num pronto-socorro, numa consulta de clínica médica ou, obviamente, no consultório do endocrinologista. E para discutir essa manifestação de doença endócrina, a gente trouxe um caso clínico. Nosso caso é de uma mulher de 46 anos, advogada, que vem para consulta com queixa de dor na região cervical. Há 2 dias ela esteve na urgência por um quadro de odinofagia, dor cervical e febre, sendo percebida tireoide muito dolorosa à palpação e foi orientada a marcar uma consulta com o endocrinologista. Encontra-se em uso de ibuprofeno 600 mg de 12 em 12 horas, mas sem qualquer sinal de melhora. Há 3 semanas, ela relata que teve uma infecção viral de vias aéreas superiores de forma concomitante aos seus filhos que estão em idade escolar. Ao exame físico, ela tem uma tireoide difusamente dolorosa à palpação, mas sem áreas de flutuação. Uma frequência cardíaca de 92 batimentos por minuto, não tem estigmas de doença de Graves, não apresenta ortopatia, não apresenta dermopatia pré-tibial. Também nega comorbidades e nega o uso de outros medicamentos. Então a gente tem basicamente uma paciente, uma mulher, 46 anos, com queixa de dor importante na região cervical, que a palpação foi visto que essa dor era na região da tireoide. Teve também um quadro febril nesse início do processo álgico e recentemente apresentou uma infecção viral. Essa paciente não tem melhora com o uso de anti-inflamatório. Primeiro ponto. Quais são as causas de dor na região da tireoide? Aqui nós temos que pensar nas tireoidites dolorosas, doenças que cursam com inflamação da tireoide que podem causar dor. E eu falo tireoidite dolorosa porque nem toda tireoidite é dolorosa. A gente tem, por exemplo, a tireoidite de Hashimoto, que não causa dor cervical. E quais são as tireoidites dolorosas? Nós temos aquela infecciosa, que é a tireoidite aguda, geralmente causada por uma bactéria gram-positiva. Nós temos a tireoidite granulomatosa subaguda, também conhecida como tireoidite subaguda dolorosa ou tireoidite de células gigantes. Nós temos a tireoidite por trauma ou por uma palpação mais vigorosa, né? A literatura descreve que um paciente que, ao ser examinado, teve a sua tireoide palpada de forma muito vigorosa, pode acabar desenvolvendo inflamação tireoidiana que dura alguns dias. Confesso nunca ter visto isso na prática, mas já vi sim a inflamação, a dor após um trauma por uma punção, por exemplo. O paciente fez uma punção de um nódulo tireoidiano e depois começou a apresentar um quadro de dor cervical que durou alguns dias. Isso pode acontecer e se resolve espontaneamente. Então, também seria uma causa de dor cervical. Temos também a tireoidite pós-tratamento com radioiodo. Por exemplo, um paciente com doença de Graves que foi submetido a um tratamento com iodo radioativo, isso vai gerar uma inflamação, uma destruição folicular, uma tireoidite actínica, e esse paciente pode sim apresentar durante algumas semanas dor na região da tireoide. Também é um processo que se resolve espontaneamente, sem precisar de nenhum tratamento adicional. Há a possibilidade de um paciente com doença de Graves, ainda sem tratamento, naquela fase inicial, apresentar desconforto na região cervical. Mas não chega a ser uma dor importante. A dor nunca vai ser a queixa principal desse paciente. A paciente do nosso caso clínico, ela tem uma dor cervical importante. Essa é a queixa principal que levou à consulta. Não tem histórico de tratamento com radioiodo, não tem histórico de procedimento realizado na região da tireoide. Então, para ela, eu vou pensar basicamente na tireoidite infecciosa, que é a tireoidite aguda, ou ainda na tireoidite subaguda dolorosa.